Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma edição do MesaCast, A Voz Delas, uma iniciativa do Multicenter Itaipu em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E qual é o nosso objetivo aqui? É dar voz e visibilidade a essas grandes mulheres, e a ideia é que vocês, e todas as mulheres que passaram e ainda vão passar por aqui, tragam as suas experiências e nos inspirem para que nós tenhamos aí uma caminhada iluminada por essas experiências nas nossas trajetórias de vida, de quem está nos ouvindo, de todas as mulheres também. Esse, então, é o nosso segundo encontro. Na semana passada, nós conversamos sobre a participação das mulheres nas mídias digitais e hoje o nosso assunto é o empreendedorismo feminino. São muitos assuntos do universo feminino e a ideia aqui é trazer esses diferentes contextos, olhares, atuações. Então é para isso que nós estamos aqui. A gente espera que vocês curtam muito essa iniciativa e é claro que as conversas aqui geradas, que os nossos bate-papos inspirem e tragam aí iluminação para que tenhamos uma sociedade cada vez melhor, cada vez mais igual e mais justa também. Porque, afinal de contas, a voz delas faz toda a diferença, não é, meninas? Com certeza. Então, nós estamos aqui hoje com um time incrível de mulheres e elas vão trazer um pouco das experiências delas, Elas, a partir do universo que elas escolheram para atuar, o mercado onde elas estão atuando. Então, nós vamos dar as boas-vindas para as nossas convidadas. Sejam bem-vindas, Ana Paula, Cristiane, Letícia e Tatiane. Palmas para elas, gente. Muito bem, agora eu vou falar um pouquinho da história de vocês e depois vocês vão ter a oportunidade de complementar também. Eu vou começar contando um pouquinho da Ana Paula, que está aqui à minha esquerda. Ana Paula Fernandes é cabeleireira e atua no ramo da beleza há 30 anos, com especialização em mega hair. Casada, mãe de 3 filhos e avó de 3 netos, por incrível que pareça. A Ana Paula já é avó, gente. E atualmente empreende aqui no Multicenter ao lado do filho caçula. Seja bem-vinda, Ana Paula, mais uma vez. Estou feliz por participar aqui desse MesaCast, A Voz da Mulher, e quero muito compartilhar com vocês um pouco da minha história, da minha trajetória aqui no shopping, que começou em 10 de novembro de 2020. Então já tem um tempinho que eu venho aqui. Obrigada, Ana Paula. Já já você vai detalhar um pouquinho mais pra gente. Vamos falar então agora sobre conhecer um pouquinho da Cristiane. Cristiane Salchini é casada, mãe do Matheus, formada em comunicação social com MBA em recursos humanos e em marketing. Atuou por 20 anos no mundo corporativo e nos últimos 15 anos dedica-se ao varejo. É a franqueada da Copenhagen, aqui na cidade de Niterói, com 5 lojas. Foi eleita conselheira pelos franqueados do Rio de Janeiro e Espírito Santo para representá-los no conselho da franquia e hoje lidera um time predominantemente feminino. Isso aí. Bem-vinda, Cristiane. Obrigada. Bom, eu queria parabenizar o Multicenter por essa iniciativa. Eu estive aqui na sexta-feira passada, gostei muito de tudo que eu vi, foi muito interessante. E hoje é um prazer dividir a mesa com vocês, que a gente possa ter aí mais uma noite de conteúdo bem bacana, tá bom? Obrigada. Obrigada, Cristiane. Vamos então, agora, a trajetória da Tatiane Bressanin. Falei certinho, né? Falou. Empresária e multifranqueada Sobrancelhas, Tatiane possui 7 anos de expertise na micropigmentação e remoção, se consolidando como referência aqui na cidade de Niterói. Graduanda em estética e cosmética, é também laser terapeuta, especialista em reparo tecidual, com uso da fotobiomodulação, além de professora, mentora e palestrante. Tatiane é professora da Alpha Health Academy e membro da ASLMS, a Sociedade Americana de Medicina e Cirurgia a Laser. Boa noite, Tatiane. Boa noite. Gente, que alegria estar aqui. Maravilhoso convite. Eu quero agradecer ao Multicenter pela oportunidade. Eu não pude estar aqui semana passada e como eu queria estar. Tinham amigas queridas nessa mesa, mas eu acompanhei pela internet e vi que foi um sucesso. E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês a minha história e eu tenho certeza que hoje vai ser incrível de novo. Com certeza.
Letícia, agora vamos falar sobre a Letícia. Nossa convidada Letícia é advogada, pós-graduada de formação, palestrante e mentora. Letícia Torzek, multifranqueada das marcas ReHap e Valizer. É casada há 15 anos e mãe de 2 filhos, a Alice, de 11 anos, e o Joaquim, de 10 anos. Divide o seu tempo como franqueada, palestrante e também como uma das gestoras do coletivo Somos Empreendedoras. Letícia está investindo na sua formação como mentora, exatamente para proporcionar que outras pessoas cresçam como donas de seus próprios negócios. Boa noite. Boa noite. É uma honra estar aqui com essas mulheres. É uma honra estar aqui com essas mulheres incríveis, que eu admiro demais, e a gente vai trocar muito, então não percam, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vai sim, já está sendo. Tá sendo. Nós já aquecemos um pouquinho aqui, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo, e a gente vai partir exatamente da história de vocês. A gente quer conhecer um pouquinho dessa história, dessa trajetória, como é que começou essa jornada no empreendedorismo. Podem falar um pouquinho? Quem quer começar? Posso começar? Vamos lá, Cristiane. Então, o empreendedorismo na minha vida não foi a minha vocação, né? Eu confesso que eu fiz essa transição por uma questão familiar. Eu sou filha de uma família de 3 filhos, eu sou a mais velha. Meus 2 irmãos começaram a empreender muito cedo, junto com os meus pais. E eu admirava muito, né, os 4 ali empreendendo, mas nunca me vi naquele contexto do empreendedorismo. Eu fiz a opção de entrar para o mundo corporativo e desenvolvi uma carreira bem tradicional. Comecei como estagiária, depois participei de um programa trainee, e aí ocupei todos os cargos de gestão. Fui coordenadora, gerente, diretora. Trabalhei muito tempo no mercado financeiro, depois numa multinacional e, por último, numa empresa familiar do segmento de moda. E aí passaram-se 20 anos e eu decidi fazer essa mudança, né? Fiz a transição de executiva para empreendedora, puramente por questão familiar, né? Eu senti que a minha família estava precisando de uma dedicação maior minha. Naquele momento eu queria viver e trabalhar na cidade de Niterói e queria um outro balanceamento, né, da área profissional e pessoal. Então eu fiz essa mudança. Meu marido, ele já era empreendedor. Ele, naquela ocasião, ele trabalhava com algumas franquias. Um dos segmentos era chocolate. E aí eu decidi trazer uma outra marca aqui para o bairro de Caraí. Eu inaugurei a marca Chocolates Brasil Cacau na antiga Moreira César e assumi a gestão da Copenhagen nos bairros de São Francisco e aqui no Itaipu Multicenter. Então foi assim que eu entrei para o universo, né, do empreendedorismo. Num segmento que eu já era apaixonada, né, que eu sou chocolatra, e me encontrei, né, mesmo depois recebendo algumas propostas para voltar para o mundo corporativo, eu nunca mais senti saudade de tudo aquilo que eu vivi. Foi uma fase muito boa, mas eu me identifiquei bastante com o varejo, né, já se passaram aí 15 anos e eu me sinto muito realizada, muito feliz, né, empreendendo, apesar de todas as dores, né? Porque empreendedorismo tem dor no nome, não é à toa, né, meninas? Mas eu me identifiquei e me sinto realizada. Então foi assim que a minha trajetória se deu. Muito bem. Interessante que a Cristiane já trouxe um elemento que a gente vai conversar também, que é essa questão do tempo, né? A dimensão do nosso tempo. E talvez muitas de nós pensemos nisso ao longo da vida, né? E se podemos ter um pouquinho mais de autonomia com o nosso tempo, gerindo um negócio próprio, fazendo uma transição de carreira. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E você, Ana Paula, como é que foi? Conta pra gente. Então, ao longo de 30 anos, né, foi quando eu comecei, né, Um pouquinho mais perto, pra gente com ouvir melhor. com a minha trajetória, com a minha carreira. Foi uma coisa que veio porque eu precisava. Vindo de uma família muito simples e humilde, eu tive, desde criança, eu tive uma história que eu nunca compartilhei com ninguém aqui, nunca participei de mesa cast, nem entrevistas, nem nada.
Eu sou formada em pedagogia, né? Sou professora. Depois passei, como eu vi que não daria para mim ser professora, não foi uma coisa que eu não me imaginei, fiz administração de empresas, né? Só o primeiro grau, né? E finalizando, eu vi que não era o que eu queria. E aí comecei a procurar algo que me identificasse. Aí eu fiz cursos desde os menores aos maiores, os níveis mais altos, tipo, fiz curso de modelo e manequim, fiz curso de datilografia, que na época é secretariado, cursinhos assim, sendo que eu precisava de algo mais. Eu achava que empreender era impossível. Na minha família ninguém trabalha sempre trabalharam de carteira assinada, e eu pensava assim, não, eu posso mais, eu quero mais alguma coisa, e pedi muita direção de Deus. A minha profissão veio assim, há 30 anos atrás. Eu estava num dia determinada a achar um emprego, que a minha família precisava que eu trabalhasse, já com um filho pequeno. Minha mãe, viúva, com 4 filhos, que na época eu fiquei com 10 anos, quando meu pai morreu. Venho de uma família que precisava, que eu não tinha escolha, eu tinha que apostar em mim e acreditar e fazer com que o meu negócio desse certo. Foi quando eu pedi emprego num salão de beleza, lá foi no centro de Niterói, no Niterói Shopping. Então foi ali onde tudo começou. Eu trabalhei durante alguns anos como auxiliar, depois eu fui mandada embora junto com um rapaz que trabalhava comigo, que era auxiliar dele, foi o único serviço que apareceu para mim, mas eu gostei do ramo da beleza, porque é um ramo que cresce muito, o salário era muito maravilhoso. Como professora eu não ia tirar o que eu tiro com o meu trabalho. E aí, tendo aquele dom de fazer crochê, fazer tricô, eu me identifiquei com a beleza, com a autoestima da mulher, o que eu poderia entregar. Então, a dona desse salão, vendo que nesse período que eu trabalhei lá, eu fui útil, ela me chamou para ser auxiliar dela. E eu fui auxiliar durante 2 anos. Trabalhei de 9 a 11 e meia, trabalhava muito. E essa minha profissão veio a partir do momento que eu tive essa entrega. E eu tive que achar um ponto onde eu poderia crescer, me especializar. E eu me especializei no Mega Hair, né? Isso não foi fácil. Abri uma vez o salão, a segunda abri meu próprio negócio, fui abrindo. Nunca trabalhei de carteira assinada. Sim. Sempre quis empreender. Pioneira na família, né, Ana Paula? Pioneira na família, até muito porque legal. Eu precisava disso. Né? Crescer, tentar direcionar a minha família para uma situação mais confortável. Né? E hoje teu filho trabalha com hoje você também. Atuo ao lado do meu filho caçula, que fez cursos e cursos e cursos. Ele faz o marketing, todo o marketing da empresa. Né? E a gente está tentando, desde 2020, foi na pandemia, quando eu era do lar, e eu decidi que eu não queria só ser do lar, depois de um segundo casamento. Eu quis empreender. Meu marido abriu uma sala aqui no 3º andar do Shopping Itaipu Multicenter, e as coisas foram crescendo. Surgiu um público que eu não imaginava que tivesse aqui no shopping. Eu não esperava o público que veio para mim. Eu tive que elaborar toda uma trajetória e fui crescendo, fui me entregando, fui vendo o que o shopping precisava, o que o público me pedia. Muito bem. A Ana Paula já dá algumas tentando. pistas, né, do que a gente precisa para pensar em empreendedorismo, né? Pensar no público, no local. Muito bem, obrigada, Ana Paula, por compartilhar com a gente. Vamos seguir. Letícia, conta um pouquinho da sua trajetória. Em 2008 eu me casei, eu fui morar em São Paulo. E aí lá eu trabalhei em grandes escritórios de advocacia, trabalhei em grandes empresas. Lá eu tinha uma vida de rainha, mas eu não era feliz. Eu não me adaptei à vida em São Paulo.
E eu resolvi voltar. Eu fiz uma grande escolha. Eu falo que eu fiz uma grande escolha na minha vida entre o empreendedorismo e o meu casamento. E eu escolhi o empreendedorismo. Voltei para abrir minha primeira franquia na cidade de Itaboraí, no shopping Itaboraí. Foi a primeira franquia da ReHap Brinquedos. E meu marido ficou. A gente não se separou, na verdade. Ele só ficou trabalhando lá e eu voltei. Mas se passaram 3 anos e meio, ele continuou lá e eu vim sozinha, sendo que eu estava grávida e eu voltei, tive meu filho aqui, sendo que o que era para ser um sonho foi um pesadelo. Veio a crise do Comperj, o shopping que era para ficar pronto não ficou, atrasou e foi um caos na minha vida. Mas eu desenvolvi o primeiro sistema de delivery de brinquedos do Brasil, que me proporcionou depois abrir mais 4 lojas da ReHap, depois mais 2 lojas da Valizer Moda Íntima, onde eu trabalho em empoderamento feminino. Hoje eu sou uma multifranqueada, então eu olho para trás e vejo todos os desafios que eu passei com imensa alegria, imenso prazer. E eu acho que tudo na vida tem um sentido. Quando você tem um sonho, quando você tem uma vontade, eu tinha certeza que ia dar certo. Em nenhum momento eu titubeei. E muitas pessoas falavam para mim, Letícia, não volta, você é louca, não vai dar certo. E eu falava, vai dar certo. Então, se eu tivesse acreditado em tudo que tivessem falado para mim, eu não estaria aqui hoje. Então, siga seu instinto. Falar de empreendedorismo é falar de coragem também, né, Letícia? Muito bom. Tatiane, conta um pouquinho pra gente. Eu vou ter que resumir. Porque, na realidade, como você falou assim, eu não sonhei em ser empreendedora. Não sonhei, mas parece que eu nasci para isso. Porque, assim, quando eu olho pra minha história, eu passei muita dificuldade, assim. Quando meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade. E ali, minha avó, a figura dela entra na minha casa para que a gente fique, então, com condições de viver. Então, foram muitas necessidades que, por um tempo, eu bloqueei da minha cabeça. Para vocês terem uma ideia, há pouco tempo atrás, que eu desbloqueei que eu já vendia água na praia. Eu não lembrava disso, de vergonha que eu tinha. Mas, assim, relembrando coisas, eu já fiz banquinha na porta da minha casa para vender doce, já vendi bijuteria na escola. Eu sempre fui desenrolada, entendeu? Só que eu tinha aquela coisa de que, como na minha família ninguém fazia faculdade, eu falei que eu ia ser a primeira a fazer faculdade. E aí eu fiquei entrando em faculdades que eu não conseguia concluir, porque não fazia o mínimo sentido para mim. Só que aos 19 anos eu engravidei do meu filho mais velho. E quando eu engravido do meu filho mais velho, a minha vida para. E eu preciso trabalhar para os outros. E quando eu trabalhei, para cada pessoa que eu trabalhei na minha vida, eu fui uma empreendedora no negócio deles. A ponto de que, por exemplo, eu trabalhei na Polishop, né? E todo mundo sabe de quem é a Polishop, né? Do João Apolinário. Mas na Tijuca, por muitos anos que eu trabalhei lá, eu lembro que as pessoas chegavam e falavam, você é a dona da loja? E eu falava, não sou eu. Mas eu sempre empreendi no negócio dos outros. E a vida rolou, meu filho cresceu, e quando eu vim morar aqui, há 10 anos atrás, em Niterói, eu estava empregada, logo depois fiquei desempregada e grávida. E desempregada e grávida, fiquei com pouca expectativa. E aí, minha mãe, como minha avó com Alzheimer, morando na Tijuca, não sabia muito o que fazer. A gente une forças, ela vem para Niterói e a gente toma uma decisão surpreendente para muita gente. A gente vende o único bem que a família tinha, com muito esforço, minha mãe comprou o apartamento dela, e esse apartamento foi vendido para montar o negócio, as Sobrancelhas. As Sobrancelhas que todo mundo conhece, foi o único bem da família. Era tudo ou nada, tinha que dar certo. E aí eu fui fazendo o negócio acontecer, eu não sabia. Eu fui fazendo acontecer. Com 2 meses eu estava na justiça, porque uma funcionária fez um procedimento que não deu certo. E aí eu falei, eu vou precisar me reinventar mais uma vez. Aí entra a micropigmentação na minha vida. Em tempo recorde, eu aprendi a micropigmentação, eu não dormia. Eu tinha que estudar e tinha que aprender. Eu falei, eu preciso dominar esse negócio para salvar ele.
todo o meu capital de giro já tinha ido embora e eu não ia perder o único bem da família. Então, eu fui, me reinventei, aprendi uma nova profissão e eu falei, eu não posso só aprender, eu preciso virar autoridade. Porque eu sou muito intensa, né, em tudo que eu faço. E eu consegui fazer uma coisa muito, para minha área, muito inédita. Porque quando uma pessoa se forma em micropigmentadora, ela começa com sobrancelhas virgens e com casos fáceis. Eu comecei corrigindo. Porque a pessoa que trabalhou para mim me deu 32 problemas. 32! E eu, um a um, liguei. Aí eu usei minha habilidade de telemarketing, que eu trabalhei com telemarketing também. E eu ligava para os clientes e falava, olha, oi, tudo bom? Eu sou da sobrancelha. Então, não quero falar com você. Era assim. E eu falava, então, eu fiz retenção com elas, onde eu reconquistei cada uma delas, refiz todos os procedimentos, e hoje são minhas clientes, minhas propagandistas, e eu fui crescendo, graças a Deus. Hoje eu também sou franqueada no Plaza, né? A gente acabou expandindo, inventei uma técnica e fui conquistando espaço pelo Brasil. Hoje eu sou palestrante no Brasil inteiro, tenho alunas em Portugal, tenho aluna na Alemanha. É uma grande honra, assim, olhar para a minha história. Aquela menina que vendia água na praia, com certeza deve estar muito orgulhosa. Porque hoje eu realmente sou multifranqueada, sou uma empreendedora e, nossa, tem tanta coisa nessas minúcias. Eu resumi bastante para vocês. Obrigada, Tatiane. Muito legal, né? Um pouquinho do que a Cristiane falou sobre a dor do empreendedorismo, porque às vezes, né, quem está nos ouvindo pode ver nós aqui conversando, vocês lindas aqui, né, elegantes, mas há muita história e uma trajetória difícil por trás, muita luta também, né? E vocês mencionaram, muitas de vocês, essa relação da maternidade, da casa, do ser dona de casa, ser do lar, como a Ana Paula mencionou. E a gente sabe que a gente ainda tem uma realidade de, às vezes, tripla jornada feminina, né? Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Como é que é ser mãe, ser avó, que a Ana Paula já é avó, ser também dona de casa, muitas casas, muitos lares são chefiados por mulheres, né? Vocês trouxeram também esse tema de ter que correr atrás, né, da sustentação da família. Como é que é lidar com esses papéis? Só para trazer mais um elemento para a nossa conversa, o Sebrae fez uma pesquisa agora recente, a partir dos dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, indicando que as mulheres empreendedoras trabalham em casa cerca de 3 horas a mais do que os homens empreendedores. Então a gente ainda tem um desafio aí, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão. É um desafio realmente muito grande. Principalmente quando você não tem rede de apoio, que é o meu caso. Eu tenho meu marido, mas assim, eu não tenho aquela equipe em casa, né? Então a gente divide. Tem um filho mais velho que ajuda, tenho o meu marido. Mas assim, minha mãe mora em Minas Gerais e a minha sogra mora em Teresópolis. Então aquela rede de apoio pertinho, eu tenho um filho de 7 anos, imagina. Quando eu abri a loja, eu ainda até tive um apoio maior. Mas hoje em dia, não tenho. Então, dentro do trabalho, se você for uma gestora que sabe delegar, você vai conseguir também ter mais liberdade para trabalhar. Então, eu acho que delegar acho que é a grande uma chave para ser uma empreendedora que consegue cuidar equilibrar os pratos. E, na realidade, eu acho que a gente nunca vai dar conta de tudo e está tudo bem, né? Ninguém dá conta de tudo. Não, mas eu acho que equilibrar os pratos acontece quando a gente aprende a delegar. Eu acho que eu tento isso. Mas a gente se culpa, né? Sempre, sempre. E mãe, né? Com Tem aquela velha frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa. O que eu acho também que acontece, desculpa te interromper, Tatiane, é que nós mulheres nos cobramos muito, né? Nós nos cobramos de nós mesmas e das outras mulheres. Então, o nível de cobrança é muito alto. E a gente não pode buscar a perfeição, né? A gente tem que se aceitar como um ser humano que sempre busca fazer o melhor, entregar o melhor, ciente de que a gente não vai entregar 100%. Então, assim, não sei se é porque eu sou bem mais velha que você, né? Mas no auge dos meus 53 anos, eu digo que assim, eu tô plena e tranquila. Eu chego lá. Nesses papéis. E
eu me dou, né? Tento ser a melhor esposa possível, tento ser a melhor filha possível, a melhor empresária possível, mas eu sei que eu vou cometer falhas e que tá tudo bem, porque ninguém é perfeito, né? E essas as principais falhas, as que mais me incomodam, eu tenho um olhar mais atento para elas, no sentido de buscar corrigir, né, de me aperfeiçoar, porque eu acho que a nossa caminhada também é sempre de autodesenvolvimento, né? A gente nunca está querendo estacionar. Mas eu acho que a chave é a gente ter muita disciplina, né, muita organização, muita priorização, para a gente poder exercer esses papéis com tranquilidade, sempre lembrando que a gente é uma mulher e que a gente precisa de um tempo para a gente, né? Isso é muito Porque importante, né, pode Cristiane? ser que o seu marido, o meu até faz isso, mas pode ser que a gente tenha um companheiro que não lembre de te dar esse tempo, que você tenha um filho que não lembre de te dar esse tempo. Então a gente precisa se priorizar, né? Que a gente precisa também de um momento nosso para a gente estar plena e poder exercer esses papéis de uma forma tão bacana, né? Perfeito. Isso vai muito do nível de empreendedorismo que você está, né? Quando você abre um negócio, você às vezes é muito sozinha, né? Você quer dar conta de tudo. Eu lembro que quando eu abri a minha primeira loja, eu dava conta de... Eu era heroína, eu fazia venda, eu passava no caixa, eu atendia o WhatsApp, eu fazia de tudo. E aí eu comecei a ver que eu não dava conta de tudo. Eu ia culpar, né? Eu comecei a engordar, eu comecei a não cuidar mais de mim. Eu até conto essa história que uma vez uma pessoa chegou na loja e falou assim pra mim: você tá grávida de quantos meses? Aquilo acabou comigo. Mas virou uma chave na minha vida muito grande, porque eu comecei a me olhar, a me observar. Foi importantíssima aquela virada de chave. Mas muitas vezes, quando a gente está começando, a gente quer tanto que o negócio dê certo, a gente está com tanta vontade, tanta gana, e é natural. Que a gente se joga, a gente esquece da gente. E muitas vezes esquece dos filhos, né? Meus filhos, coitados, eles foram criados por creche, criados pelas avós. Hoje, graças a Deus, eu tenho tempo para eles, né? Hoje eu tenho uma rede de apoio, eu tenho financeiro, eu tenho controladoria, eu tenho uma equipe enorme. Mas foi um amadurecimento para eu conquistar essa equipe, né? Foi um amadurecimento de gestão e como empreendedora. Hoje eu tenho a liberdade de pegar meu filho na escola, de pegar no futebol, mas nunca foi assim. É um tempo, né? Foi um tempo, foi um estudo. É isso. Mas foi o que você falou e foi o que você falou. Está tudo bem. Também a gente não pode se julgar, a gente não pode ser bom em tudo. Né? A gente não pode se culpar. A gente tem que ser o melhor que a gente é naquele momento. E eu sempre coloquei na minha cabeça que eu estava fazendo o melhor para eles. Tudo que eu estava conquistando na minha vida era melhor para eles. Uma vez eu fui buscar a Alice, eu sempre ia buscar a Alice de uniforme da ReHap. Sempre. Porque eu fazia muito delivery e no delivery eu ia de uniforme para ser identificada na portaria e eu mesma ia entregar os produtos. E não dava tempo de eu sair, trocar de roupa para buscá-la para a escola. E ela me pediu: mãe, não me busca mais uniforme na escola, por favor. Ela estuda numa escola super bacana, né, da cidade, enfim. Naquele momento, eu pensei e falei: nossa, poxa. Depois eu pensei: realmente, pra quê? Né? Por que eu vou buscá-la de uniforme na escola? É o meu trabalho, não é o dela. É o meu momento, não o dela. Não custa eu fazer isso por ela. Né? E aí eu comecei a me adaptar. Eu comecei a ter um respiro também. Sábado, eu trabalhava sábado o dia inteiro. Domingo o dia inteiro. E aí eu comecei a delegar. Foi onde eu comecei a virar a chave. Falei: poxa, peraí.
Eu vou domingo sim, vou domingo não, já não vou mais feriado, não vou bater minha meta. Pode ser que eu não bata minha meta, mas eu vou estar com meu filho, né? É um desafio, eu imagino, né? Quando você quer que o negócio dê certo, como vocês comentaram. E, Ana Paula, para você, como é que é? Você Então, hoje já tem os filhos grandes, crescidos, né? Então, já tenho meus filhos que estão encaminhados, os mais velhos. O caçula trabalha comigo, que faz todo o marketing do shopping. Também tenho uma vida como vocês, que tem a mulher, que sou mulher, né? Sou mãe, avó. Tenho que tomar conta dos 2 salões, dar conta desde uma toalha em bom estado, a um produto que eu tenha que comprar e delegar serviços, com certeza, para os funcionários e para outras pessoas, para eu poder ter um final de semana com meu marido, passeando, não deixando, né, totalmente avulso, solto, né, porque ele precisa de mim. Eu abri esse salão, eu me pedi uma última chance, porque eu tentei muitas vezes e não dava certo. A gente que quer empreender, né? Eu tenho uma história que é bem bacana, que aconteceu aqui no meu salão, que há algum tempo atrás, antes de eu ser até cabeleireira, eu não tinha, na época tinha jornal. Nesse jornal estava lá, precisa-se de bordadeira. E eu sabia fazer bordados. Anúncio no jornal. Anúncio no jornal. Bordado. Eu sabia fazer vagonite, crochê, tricô. E eu fui nesse anúncio. Era em São Gonçalo, no Biquinho de Lacre. E ela me deu um livro, que era da avó dela, para me copiar umas flores, para fazer vestidos de crochê. E eu fui para casa, peguei a linha, comprei no centro de Alcântara, que eu morava lá em Alcântara na época, hoje eu moro aqui em Camboinhas. E fui preparar esse vestido. Preparei vestido em um dia, no outro dia fui levar. E ela, quantos você consegue fazer para me entregar a dona da loja? Em um dia. Aí eu falei, consigo fazer 2. Então, 2 vestidos. Eu lembro que eu fazia esse vestido, agora as mulheres vão até saber. Eu fazia por R$45 cada vestido. Todos os dias eu dormia às 7 horas da manhã, eu fazia o vestido, 2 vestidos a noite toda, até 1h eu finalizava e consegui 13 crocheteiras. Então, eu ganhava R$45 de cada vestido, só que eu vendia, as crocheteiras também eu pagava esse valor, R$45, e eu vendia lá para a fábrica, né, que era Agilitar, é uma loja maravilhosa. Há anos atrás trabalhei para essa dona, até a dona Agnes, que eu não esqueço nunca mais. E com 13 crocheteiras eu tinha um lucro de todas elas. Então, pegava um bom lucro em cima de 13 crocheteiras. Esse foi o meu início do meu empreendedorismo e várias outras histórias. Já vendi cinto, já fui camelô, já trabalhei em casa de família. Aí um belo dia, sentada no meu salão, no meu segundo salão, né, aqui no shopping, que eu abri em plena pandemia, né, que foi uma loucura, todo mundo querendo morrer, e eu ali vendendo horrores de cabelo, porque o povo pensou que fosse acabar o mundo, né, tudo fosse acabar. Foi quando eu abri o salão e foi um sucesso. E eu não imaginava que tantas eram essas mulheres que precisavam de mim, do meu trabalho, da minha mão de obra, às vezes passando por um processo de uma doença, um câncer. Quantas vezes eu já chorei com muito. Você apoiando tanto na autoestima e delas. Eu apoiando a autoestima, era o que eu queria. Ana Paula, que essa história do crochê também tem muito a ver com o empreendedorismo, né? Esse fazer manual e dominar o processo todo e às vezes virar à noite. Exatamente. Né? E querer que dá certo, essa persistência toda. Todas elas faziam isso. Eu incentivava a essas 13 mulheres. E num dia desse, sentada no meu salão, uma cliente chegou e sentou ao meu lado. Aí ela, será que a manicure vai demorar? Não vai demorar não. Já ela vai te atender e vai ser uma experiência maravilhosa para a senhora. Aí o meu nome é Ana Paula, qual é o nome da senhora? Meu nome é Agnes. Aí eu falei, Agnes? Eu conheço uma Agnes. E ela falou, sou eu.
que era aquela Era que uma quando meu bordadeira. filho... Não, aquela que quando meu filho tinha apenas... Era um bebê. Meu filho do meio era um bebê. E eu trabalhava à noite, porque eu não poderia trabalhar durante o dia, porque eu precisava tomar conta dele. E entregava esses crochê com essas pessoas entregando, fazendo esse empreendedorismo, entregando. Era a dona da confecção. Eu já não conhecia mais. E foi um encontro lindo, né, que eu tive com ela. Incrível. Ela é minha cliente hoje, mas eu já reencontro. trabalhei para ela anos atrás, Muito 27 Você anos atrás. já estava ligada à autoestima Oi, de alguma exatamente. forma, né? Não era o cabelo, Exatamente. mas era a roupa. Era roupa, era cabelo, era tudo que eu poderia fazer. Meninas, e como é que tem sido a participação das mulheres nesse universo? Está crescendo, cresce cada vez mais. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, quais os desafios. Como é que você vê isso, Cristiane? Eu vejo a participação das mulheres crescendo, né, no empreendedorismo. Ainda no Brasil, por conta da necessidade, né, por uma questão financeira, por uma questão familiar, como até a gente trouxe aqui alguns casos, né? O Sebrae também divulgou esses dados agora esse mês por conta, né, do Dia Internacional da Mulher. Parece que 80% das mulheres que empreendem é por conta de filho, né? E 66% porque precisam trabalhar de casa. Sim, Né? para ter essa autonomia, né? Para ter essa autonomia. Então, ainda a gente vê muito a questão do empreendedorismo ligado não a essa vocação genuína, mas à necessidade, né, familiar. Só que eu acho que a mulher, ela é tão forte, tão potente, que quando ela se predispõe a fazer alguma coisa, ela mergulha de cabeça, né? Como os casos que a Letícia já trouxe aqui, a Tatiane, a própria Ana Paula. E ela faz a coisa acontecer, faz a coisa dar certo. Sim. Além disso, a gente tem o dado que 96% das compras, né, dos lares, eles acontecem pelas mãos das mulheres. Então, nada melhor do que as mulheres empreendendo, né, que já conhecem esse perfil da compradora. Então, é perfeito, né? Fecha. Aham. Né? Falando de dado ainda, porque eu aproveitei, eu também dei uma olhadinha no Sebrae, fiz a lição de casa. 35%, né, do público hoje que empreende no Brasil, né, são mulheres. Então, se a gente olhar que nós ainda não somos a metade dos empreendedores do Brasil, e olhando para o número de 35, olha, aí é assustador quando a gente pensa que mais da metade, 70%, são MEI e estão nos serviços. Então, na indústria, por exemplo, praticamente 2%, e nas outras áreas. A mulher tem muito ainda que desbravar, muito. Porque se você pensa que menos da metade é mulher, então desse percentual, desse 35%, 80% está lá nos serviços. E aí serviços em geral, não é só estética, mas tem moda, enfim. E aí você pensa que a maioria desse público não é uma empresa de portas abertas como a gente está, mas um MEI, alguém que está lutando ali individualmente. Olha o quanto que as mulheres ainda têm que desbravar. Olha o cenário. Então, eu acho super importante momentos como esse, que a gente mostra realmente essa força da mulher que faz acontecer, para que essa mulher que está aí, de repente, assistindo a gente agora, que está no MEI, que está lutando, pensa, continua mais um pouco, né? Você chega lá. Você vai chegar lá, né? Então, eu acho que é bem por aí. A gente pode chegar, de repente, até a metade, quem sabe, no ano que vem, pensando assim com muito otimismo. Mas eu acho que a mulher tem que acreditar que ela vai conquistar esse espaço, sabe? Ela pode conquistar isso. Ela é uma potência, está certo, ela é uma potência. E o que a gente precisa, Letícia? Você é mentora também, né? Trabalha como mentora. Eu acho que todo mundo aqui, de certa maneira, hoje está fazendo uma mentoria, né? Inspirando as outras mulheres. Como é que a gente faz para dar esse passo além, como a Cristiane trouxe? Muitas empreendem por necessidade, né? Não exatamente por vocação.
como é que a gente dá esse passo além para consolidar, para inspirar também que as mulheres sigam esse caminho com vocação? Então, sabe que o segundo maior sonho de todo brasileiro é empreender, né? Olha que interessante, o segundo sonho de todo brasileiro é empreender. Você pega 35% de mulheres são empreendedoras. A gente ainda tem muita mulher aí para entrar no mercado de trabalho no empreendedorismo. A gente ainda tem muita força aí para entrar no empreendedorismo. Só falta aquele empurrão, sabe? Só falta a mulher acreditar. Verdade. Mas o mais importante é nunca achar que o dinheiro é o fim, gente. Nunca. Muita gente empreende pelo dinheiro. O dinheiro, ele é o meio. O dinheiro é a consequência. Primeiro, veja o que você gosta, o que você ama fazer. Eu, quando comecei a empreender, eu comecei a pensar assim, o que eu gostaria de fazer, de acordar todo dia e fazer aquilo todo dia, mesmo que fosse de graça. Porque o empreendedorismo, a gente não vai ganhar o dinheiro no dia seguinte. Existe um payback. E a estrada é longa, né? Então, assim, a gente tem que ter um fundo de reserva. A gente tem que ser coerente com os nossos propósitos, sim. Então, primeira coisa é saber o que você gosta de fazer. O que você ama fazer. E dali esse é o pra passo frente, o dinheiro vem, é consequência, mas é um caminho. Muito bem. Falta formação? Eu... Temos formação para as mulheres que querem empreender? O que vocês acham? Eu acho que o querer da mulher, ela tem que empreender, é você querer fazer o seu negócio dar certo. Porque mesmo com foco, determinação e muita garra, isso não vai te levar muito longe. Você tem que querer fazer dar certo. E se profissionalizar no que você faz. Aí você vai ser a melhor e o dinheiro com certeza vai ser a consequência do seu trabalho. Sim. Em todos os pontos, né? Você não pode deixar nada solto. Mesmo delegando, você tem que estar ali a par de tudo na sua empresa. E eu tenho colaboradores. Eles estando felizes, faz com que a empresa fique de pé, né? São sonhos, são pessoas que têm sonhos como os meus sonhos. Alguns não realizados, alguns querem realizar sonho de uma casa própria, de outras coisas. Às vezes é um mínimo detalhe. Eu faço tudo para que os meus colaboradores, que sem ele eu não estaria nem aqui, não seria, né? Eu comecei só eu, meu filho, no terceiro andar desse shopping na pandemia, como eu te falei. Sim. Hoje eu tenho bastante colaboradores, pessoas que trabalham comigo e que dão o melhor delas, né? E que querem tirar dali, com certeza, eles têm um sonho de empreender também em uma empresa, ou ver dali uma porta para um crescimento maior na profissão, na carreira, né? E é feliz no que faz. E hoje em dia, a informação está muito de fácil acesso, né? Hoje em dia a gente tem internet, a gente tem YouTube, a gente tem muita coisa de muito fácil acesso que antigamente a gente não tinha. Sim. Não se existia uma escola de empreendedorismo, não sei se existia uma faculdade de empreendedorismo. Eu, no meu caso, como vocês também, eu tenho certeza de todas que estão aqui foram na raça. Sim. Hoje, né, eu, na qualidade de mentora, eu consigo mentorar pessoas para não caírem na cilada que eu caí. Eu cometi muitos erros hoje que eu guio pessoas a não caírem, né? E quantas coisas que hoje em dia a gente tem ferramentas de gestão que não se existia, ferramentas online, até ferramentas financeiras, estratégias. Eu falo, nossa, se tivesse isso na minha época, eu ia estar, olha, voando, ia estar muito mais rápido. Então, gente, quem está começando agora, tenha certeza que, olha, comece devagar, né? Mas pense grande e eu tenho certeza que você vai andar rápido. Mas tenha boas pessoas. A ambiência faz muita diferença, né? Com
quem que você está andando e com quem você está se inspirando. Ou a gente é ou não é o meio que a gente vive. A gente né, a média de 5 pessoas que a gente convive, então o ambiente faz diferença. Mas ainda até complementando, quando eu contei a minha história, eu disse, eu empreendia no negócio dos outros. Eu acho que quem ainda não deu o passo, a coragem de empreender, e está trabalhando hoje para alguém, faça o exercício de fazer o empreendedorismo interno, que é empreender no negócio do outro. Quando você dá qualidade, você dá entrega no negócio do outro, você segura realmente ali, com certeza, você vai ser um bom empreendedor. Agora, se você não empreende nem no negócio do outro, como é que você quer empreender no seu? Então, a melhor laboratório, né, Tatiana? Oi? É o melhor laboratório, A mentalidade tem que vir dali. Empreendedorismo interno no negócio do outro vai impulsionar e te preparar para a hora que chegar o seu. Eu concordo. Eu acho que aí o negócio acontece. Porque você começa ali, é uma escola. Sim. Dali você vai pegar toda a experiência no negócio dos outros. Para quando chegar no seu negócio, aí você melhora ainda mais. Sim. E talvez Agora, até como patroa, né, também, né? Exato. Isso. Eu acho que até antes dessa formação, né, que você falou, Raquel, eu voltaria no ponto da Letícia em relação à escolha, né? Qual o produto ou qual o serviço que você vai empreender? E aí tem muito a ver com o coração, né? Você tem que ter muita paixão pelo que você vai fazer. Você tem que acordar todos os dias com a alegria de se levantar, porque você vai trabalhar com aquele produto ou com aquele serviço. Então, quando eu vi a foto sua com a Xuxa, né, explica o porquê do seu negócio. É muito forte. Né? Eu fui chocolatra a vida toda e as pessoas perguntam, mas você ainda não enjoou? Não, eu sou apaixonada por chocolate. Meu filho nasceu num domingo de Páscoa. Então, a gente precisa ter muito alinhamento com o que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro passo é esse. E aí, depois, a gente vai procurar estudar, né? E como elas já falaram, tem muita coisa disponível, né? Para a gente se preparar. Agora, ninguém pode acreditar que vai estudar, vai abrir e vai estar pronto. A gente em nenhum momento para de se atualizar. Né? Esse estudo, ele é contínuo. A gente precisa se renovar o tempo inteiro. Até porque eu acho que nós, mulheres, a gente precisa ser um farol de transformação, né? Nos ambientes onde a gente está. Então, do mesmo jeito que a gente busca essa ambiência, né? A gente busca se cercar de boas referências, a gente também precisa se preocupar em ser inspiração para quem está ao redor. Só assim a gente vai construir um futuro de mais igualdade, um futuro de mais oportunidades, né? Ainda nessa ideia que você falou de você levantar, e você também falou de levantar com vontade de fazer, eu penso muito no propósito. O propósito tem que estar muito alinhado. E eu demorei um tempo a entender isso. E eu acho que foi isso que talvez prorrogou um pouco essa realização. Porque quando você só vai fazendo, como você falou, você está na força, você quer fazer acontecer, e você vai, mas você não sabe por quê. E é aquela história da Alice, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Você começa aí, mas vou para onde? Então, quando você alinha o seu propósito, aí fica tudo mais fácil. Você realmente vai levantar da cama e não importa, e você vai fazer acontecer, porque teu propósito, teu coração está ali. Então, eu acho que quando eu entendi isso, eu entendi tudo. E aí eu tô agora só lapidando, crescendo, mas assim, fez todo sentido quando eu entendi o propósito. Para a gente delegar, desculpa. E para a gente começar a delegar, a gente tem que entender também, né? A gente não adianta a gente delegar sem saber. E aí, por exemplo, eu sempre odiei financeiro. Eu detesto financeiro. Mas é onde eu tenho mais estudar. Eu tenho que mais saber. Porque senão eu não consigo delegar. É o gargalo, né? Eu sei que é a minha parte mais fraca, mais frágil. E é onde eu mais me proponho a estudar, né? Então, RH, gestão... Gente,
Todos os dias eu estudo. Não tem um dia na minha vida que eu não estude, que eu não aprenda, que eu não me envolva. E assim, todo mundo tem te ensinar alguma coisa. E seus clientes são seus maiores professores, né? Verdade. É onde está seu feedback. Então, escute muito, peça muito Aliás, feedback. hoje é dia do consumidor, né? Exatamente. Gente, Muito bem, meninas. Bom, vocês já inspiraram bastante, mas a gente já está chegando um pouquinho ao fim do nosso MesaCast. Eu quero pedir que vocês deixem uma mensagem inspiradora para as mulheres aí, pensando nesse mês, né, dedicado a nós, as mulheres que querem empreender. E essa mensagem, Cristiane já trouxe essa questão do amor, né, da paixão pelo que faz. E é interessante ver vocês falando aqui, que a gente vê que está todo mundo feliz, né, no que faz. E trabalhar com o que a gente gosta é maravilhoso, né? Eu acho que essa é uma das mensagens que vocês já trouxeram aqui. Podem começar aí, essa inspiração final. então, eu quero agradecer ao shopping, ao Multicenter, a todas vocês, né, estarem aqui. Foi maravilhoso bater um papo com vocês aqui na MesaCast. Hoje, sendo o Dia do Consumidor, parabéns para todos os consumidores. Eu sou consumidora do shopping, sou lá da sua loja também. Sou Eu também, super sou consumidora de todas aqui. Todas aqui. Eu também. Chocolate, sobrancelha, Desejo o melhor brinquedo, meu filho tá ali, ó, de olho. Quer passar na ReHap. Desejo o melhor para todas vocês, que não é fácil a vida do empreendedorismo. Não é fácil para ninguém, mas com foco, com força, com determinação e com a vontade de fazer dar certo, vai dar certo. E aí a gente começa a delegar, depois que a gente já sabe tudo, sabe não, porque a gente precisa aprender todos os dias, né? Um pouquinho. Aí a gente começa a delegar e sobra mais tempo para a gente, porque eu já trabalhei nesse shopping. E já, quando eu comecei, trabalhava de 10 às 10 até que eu conseguisse delegar. Porque se eu delegasse e não tivesse a par do meu negócio, seria um fracasso. E até hoje eu fico ali assim, eu venho todos os dias para o shopping. De segunda a sexta. Sábado eu só dou uma passadinha para olhar para ver se está tudo certo. Já é um vício, é um prazer, que eu acordo agradecendo a Deus pelo meu dia maravilhoso, né? Agradecendo pela minha família, pela oportunidade que Deus me deu, o apoio do meu marido, por tornar o meu sonho uma realidade, que comecei numa sala bem pequena e agora já vou para um outro salão, já vou começar agora a vendas de cabelo, né? Online, venda, eu faço a venda do cabelo, a colocação e todos os serviços de salão de beleza. Então, veio um nicho bem legal para mim. Eu agradeço aí, eu espero que eu tenha contribuído para alguma das mulheres que queiram empreender. Tenho certeza, Ana Paula. Muito obrigada, mas você ainda vai falar um pouquinho. Cristiane. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para quem quer empreender é que empreender não é fácil, né? Mas que a pessoa acredite nesse sonho, porque é possível. Né, tem que acreditar, tem que escolher algo que realmente a pessoa tenha um alinhamento com um propósito, estude, faça um planejamento e coloque toda essa energia, todo esse amor que a mulher tem pelo que ela faz, porque a gente tem muita força, muita potência e muita doçura e vai dar certo. Né? Só não pode ir com a ilusão de que vai trabalhar pouco, porque não vai. Né? Empreender demanda bastante trabalho, só que a gente tem o privilégio de trabalhar com o que a gente ama, por isso nós somos tão felizes nessa mesa. Né? Mais uma vez eu queria agradecer o convite do Multicenter, agradecer a vocês também pela generosidade de dividirem a mesa aqui comigo, e a Raquel, né, que conduziu a gente com tanta leveza. Obrigada. Nós que agradecemos, Cris. Você ainda vai falar um pouquinho também. Tá bom. A gente tem um finalzinho Tá ainda. bom, fico à disposição. Vamos lá, Tatiane. Bom, acho que a mensagem que eu gostaria de ouvir lá no início é: faturamento não é lucro. Eu falo tanto isso, gente. Faturamento não é lucro. Não misture os bolsos. Bote a sua cabeça no lugar.
acredite em Deus, bote fé no seu trabalho, sabe? E trabalhe com o que você ama, sim. Propósito acima de tudo precisa ser a sua bússola, senão você vai se perder. Eu acho que é isso que vai fazer você conseguir chegar lá. Porque muita gente entra realmente falando, olha, eu vou abrir um negócio porque eu trabalho muito no meu trabalho e aí eu preciso de abrir um negócio. Como se abrir um negócio fosse trabalhar pouco, gente. Olha, eu trabalho... Às vezes eu falo assim, será que as minhas colaboradoras conseguiriam trabalhar o que eu trabalho? Porque às vezes elas falam assim, eu estou exausta, eu falo, eu também. E aí a gente se abraça e a gente fala, a gente respira, pega um fôlego e vai mais um pouco, caminha mais uma anilha comigo. E aí a gente vai, e eu acho que quando a gente tem esse apoio da família, dos amigos, a gente consegue. Então não percam a fé em vocês, em quem vocês são, porque às vezes a gente se perde no caminho. E isso não pode acontecer. Então não percam a fé em quem vocês são, sejam honestos com quem vocês, seus valores, com seus princípios, que eu tenho certeza que chega. Às vezes chega meio, né? Mas a gente se recupera e vai. Eu acho que é o que eu gostaria de ouvir quando eu comecei, sabe? Faturamento não é lucro, acredita. Muito bom, Tati. Obrigada aí por essa bússola. Letícia, qual a sua mensagem? Eu vou deixar uma dica para quem quer empreender. Eu acabei de lançar uma plataforma chamada Franquia Já. Então, quem quer abrir sua franquia, é só acessar o www.franquiajá.com.br. A inteligência artificial vai trabalhar para você. Então, aquela questão do que você gosta, qual o seu propósito, deixa que a inteligência artificial vai falar para você e vai te dar os passos passo a passo e vai dar 3 opções de franquia para você realizar seu sonho. Queria agradecer muito Itaipu Multicenter, que prazer estar com essas mulheres incríveis aqui. Estou muito feliz, muito realizada. Tenho certeza que o público vai sair daqui mais motivado, mais inspirado. E eu queria deixar uma frase de Michelle Obama, que é: o sucesso não tem a ver com o lugar aonde você veio, e sim com a confiança que você tem e o esforço que você está disposto a investir. Isso, gente. Muito bem. Obrigada. Obrigada, Letícia. Bom, meninas, agora de fato nós estamos quase acabando, mas antes da nossa despedida, eu quero pedir que vocês deixem aqui para nós 3 palavras que tenham a ver com essa nossa discussão de empreendedorismo feminino, com o Dia da Mulher. 3 palavrinhas. Quem começa? Eu vou deixar as seguintes palavras: empatia, força e doçura. Empatia, força e doçura. Eu vou deixar as 3, gratidão, força e determinação, que tem que ter, né? Letícia? Resiliência, equipe e clientes. Sororidade. Muito bom. Mulher tem que falar sororidade. Potência e disruptiva. Olha que a só. gente faz acontecer. Eu também quero agradecer, não pude agradecer antes, que eu acabei passando, mas também quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Grande prazer, que honra estar ao lado de mulheres incríveis. Letícia, querida amiga, já caminha comigo no Somos Empreendedoras, que faz aí acontecer o empreendedorismo em Niterói. Mulher forte. Vocês podem divulgar as redes também do Somos Empreendedoras. Somos Empreendedoras. A Letícia pode falar melhor, que é gestora. Somos Empreendedoras é um coletivo de mulheres, onde nós elevamos as mulheres ao próximo nível. Então, entre lá no Instagram do Somos Empreendedoras. E a intenção é essa, né? Juntas somos mais fortes sempre. Sempre. E eu experimentei isso na prática por muitas vezes. É um grupo que vem para fomentar os nossos negócios, aonde a gente se ajuda, tem muito treinamento, tem muita coisa boa. Então, assim, quem não conhece, vai lá. Somos Empreendedoras. A gente está aqui em Niterói, mas ele não é de Niterói, né? Ele é de todas as mulheres, todas as mulheres. É o nosso grupo, não é de ninguém. É um grupo de É todos. nosso, é nosso.
Muito bem, gente. Então, com essa inspiração, com esse vocabulário rico aqui, né, no final do nosso segundo episódio do MesaCast A Voz Delas, eu agradeço imensamente a presença de vocês, nossas convidadas, que abrilhantaram tanto a nossa conversa hoje. Muito obrigada. Agradecemos também muito a presença de vocês que estão aqui, que estão nos ouvindo, né, compartilhando desse momento, dessa noite. E esse, então, foi o nosso segundo episódio do MesaCast A Voz Delas. Lembrando que nós teremos um terceiro encontro na semana que vem, na próxima sexta-feira, que também vai ser muito legal, muito inspirador. Nós vamos conversar sobre a participação das mulheres nas causas sociais. Então, nós esperamos todas e todos aqui na semana que vem também. Um grande abraço, uma excelente noite, um ótimo final de semana.